De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, tem muitos temas importantes para a gente tratar nesse conteúdo aqui, como, por exemplo, a situação de Michael. Afinal, qual é realmente a posição do Inter sobre a possibilidade de contratar o atacante de 29 anos que não vai continuar no Flamengo e também está negociando e muito perto de reforçar a equipe do Santos? Como isso impacta também a questão de Vitinho, que também foi ligado ao Santos nos últimos dias, e a gente trouxe algumas informações importantes também no canal. E os bastidores e as primeiras impressões do Inter sobre os trabalhos de Paulo Pesolano e Fabinho no elenco colorado nesse início de 2026. Antes de a gente falar sobre tudo isso sem parar, eu só peço a sua moral, que você dê um like nesse vídeo, que você avise para o YouTube que esse vídeo é bom, dando um like, deixando um curtir, e também se inscreva no canal. São mais de 20 mil inscritos, muito obrigado a todos que estão por aqui, mas a gente pode ir para mais, né? A gente pode ter mais gente nessa comunidade que fica bem informada de dupla Grenal aqui no Repórter Bruno Flores. E claro, se inscrevendo, ativa o sininho com as notificações, todos os dias tem vídeo aqui no canal. E para você ver o vídeo imediatamente quando ele está no ar, ativa o sininho porque aí você recebe um recado, recebe uma notificação no seu celular assim que o vídeo vai para o ar. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o ambiente do Inter, né? As impressões, os bastidores dos primeiros dias de como está sendo o trabalho, tanto do Pesolano como do Fabinho Soldado. E eu vou dividir, inclusive, esses dois profissionais para explicar detalhadamente tudo isso que a gente ouve nos bastidores sobre estes dois profissionais. Começando pelo Paulo Pesolano, que fez a sua estreia à beira do campo no jogo contra o Monson, mas mais do que isso, mais do que ter ganhado o jogo, da escalação que ele colocou em campo, o que o Inter valoriza hoje no Pesolano é um treinador que é trabalhador. Esse foi o termo utilizado em uma conversa que eu tive e também sei que outros colegas ouviram isso de outros dirigentes, de outras pessoas importantes no dia a dia do Internacional. E ele é dito como um técnico trabalhador, ele tem este elogio ao seu trabalho porque ele chega muito cedo, 6, 6:30 da manhã e sai tarde da noite já do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante no seu expediente de trabalho. Ele é um cara muito atento a detalhes, ele é um cara que trabalha muito fundamento, reforça isso com os atletas, faz trabalhos intensos, mas ele é simples no trabalho. Ainda que ele tenha como meta, né, aprimorar coisas específicas, né, detalhes dos jogadores, refinamento dos atletas, do trabalho dos jogadores, mas também da mecânica do time, o Pesolano é descrito, por quem está no ambiente do Inter, como alguém que tem uma linguagem simples. O mercado, o zagueiro do Internacional, que é uma liderança, disse depois do jogo contra o Monson que o trabalho do Pesolano ele tem uma estratégia muito simples. O Pesolano também é descrito pelo Gabriel Mercado como alguém de muito bom trato, né? De alguém de um dia a dia muito leve. O Mercado nessa entrevista também fala sobre a mudança que aconteceu de pessoas no ambiente do Internacional. Eu já vou chegar nessa frase do Mercado, porque isso diz respeito especialmente ao Fabinho e ao Abel Braga. Mas para arrematar aqui sobre o Pesolano, ele deu uma entrevista, deu uma frase, aliás, na sua entrevista coletiva, depois da vitória sobre a equipe do Monson, que ela diz muito sobre o que é o trabalho no dia a dia do Pesolano, e isso também é reforçado para nós, para a reportagem, quando busca informações sobre essa questão. O Pesolano é perguntado em determinado momento da coletiva sobre o que ele vai fazer no sistema defensivo. Se ele vai colocar uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 4, vai montar a linha de 5, o que ele vai fazer para montar uma defesa do Inter para a temporada. E o Pesolano diz, eu não sou muito apegado a isso, a 3-4-3, 4-2-3-1, eu não dou muita bola para plataforma tática. Ele não usou esse termo, mas é basicamente isso. Ele não dá muita bola para numeralha, né, do esquema tático que ele vai colocar em campo. O que ele pede é a atitude dos jogadores. E aí, o que é descrito no dia a dia dos atletas, inclusive, é que mais do que trabalhar isso, o que ele pede é, perdeu a bola, tem que tentar recuperar. Tá com a bola, tem que tentar circular ela. Tem que trocar passes. Tem que tentar ser agressivo. Via de regra, é isso que o Pesolano pede. Óbvio que ele trabalha detalhes, que ele trabalha questões pontuais, mas no macro é isso que ele pede para o grupo de jogadores. E essa simplicidade, entre aspas,
na ideia de jogo do Pesolano é algo que agrada nos bastidores. É algo que os atletas, por exemplo, entendem como algo mais fácil de ser assimilado e que pode dar bons frutos na temporada. Está começando o ano, é óbvio que todos os relatos eles sempre são positivos, é muito difícil, né? Eu particularmente não me lembro de alguma direção que tenha falado mal de treinador no início de ano, né? E certamente você que está vendo esse vídeo está pensando isso. Mas o que é dito do treinador é que é o mais importante. Essa descrição de um Pesolano que é trabalhador, que tem uma linguagem simples para passar uma ideia de jogo, que é bem assimilada ou que está no gosto, está no agrado, pelo menos até então, dos atletas, é algo que é importante de descrever e vai além do que o trabalho é bom, o trabalho é ruim. E isso que eu quero comunicar nesse vídeo aqui e estou passando para vocês. O Fabinho, ele é descrito nos bastidores como alguém que é também um cara inquieto, um cara muito proativo. Teve um episódio do jogo contra o Monson antes da partida que é aquela polêmica, né? Irriga, não irriga o gramado, molha, não molha a grama, tá muito calor, não tá calor. E o principal personagem, o protagonista de tudo isso é o Fabinho Soldado, porque quem tava no estádio viu claramente que o Fabinho tava para lá e para cá. Fala com o Paulo Baier, com o técnico do Monson, fala com a direção do Monson, tenta falar com o pessoal do São José que eventualmente estivesse no estádio, vai na TV, né, fala para a reportagem, avisa a imprensa o que é o problema, tenta trazer a narrativa para o lado do Inter, vai no Abel Braga, pede pro Abel, ou quase dá uma ordem pro Abel falar com o Paulo Baier também, para que o Inter conseguisse o que precisava. Isso é um exemplo de como o Fabinho é um cara obstinado, que foi um outro termo que eu ouvi também sobre o estilo de trabalho do executivo de futebol do Inter. Para fechar isso, para fechar essa gaveta sobre o Fabinho, eu ouvi ainda antes de procurar essas informações sobre o dia a dia do Fabinho, especialmente depois desse episódio lá no Passo da Areia, né, no jogo contra o Monson, eu ouvi ainda logo no início do ano, assim que o Fabinho é oficializado pelo Inter, de alguns empresários que o Fabinho botou a mão no telefone e procurou alguns empresários importantes e até alguns de menor escalão assim no mercado, mas que pudessem ter jogadores interessantes para o Fabinho e para o Internacional, obviamente. Mas o Fabinho tentou reconstruir algumas pontes que tinham sido quebradas, né? O Inter estava com uma fama e está com uma fama ruim no mercado, né? De mal pagador, de quem não paga as contas, de quem atrasa salário e tudo mais. E o Fabinho tentou botar o nome dele para reconstruir esses vínculos, né? Buscar alguns empresários e dizer, olha, eu tô aqui, né? Eu vou tocar o projeto, confia na gente, a gente vai reconstruir, o momento financeiro é difícil, mas a gente vai fazer o possível, né? Eu tenho compreensão da dificuldade, mas a gente vai trabalhar. Aquela confiança que ele passou na entrevista coletiva de apresentação dele, em que ele fala, né? Olha, não é difícil convencer alguém de jogar no Inter, quero tomar um cafezinho com os jogadores. Essa confiança ele tentou passar também para empresários do mercado da bola, para facilitar algumas negociações e para tentar abrir portas ou reabrir portas para o Inter conseguir negociações importantes para esse ano. Para fechar esse vídeo eu quero falar do Michael. 29 anos, está saindo do Flamengo. A Raíssa Simplício, que é uma repórter expert em Flamengo especialmente, mas ela tem muitas informações de mercado da bola. A informação que ela trouxe ainda no fim da noite da quinta-feira, já na sexta, era que o Santos estava na frente para contratar o Michael e o Inter também tinha interesse. Eu consegui confirmar que o Inter fez uma sondagem e sei que outros colegas também confirmaram essa informação. Mais do que ter feito uma sondagem, o Inter não avançou por conta do salário do Michael, que, pelo que se fala na imprensa de Santos, e é para lá que o Michael está indo, o salário dele no Flamengo está na casa de mais de 1.300.000 reais. Essa é uma das informações que se tem sobre o salário do Michael. Ele tem contrato no Flamengo até 2028, não vai ficar porque não tem espaço, isso aí já não é novidade. Mas mais do que isso, o Santos nas últimas horas, ele conseguiu destravar algumas questões. O Michael, ele tem valores de luvas a receber do Flamengo, na casa aí de 2 milhões de reais, e é o Flamengo quem vai resolver isso com o jogador. O Santos nem vai entrar no circuito. Mas o que eu preciso dizer aqui e reafirmar sobre o Inter é que o Inter pegou o telefone, pesquisou, ligou, consultou valores e a partir do momento em que o Inter sabe que o jogador ganha mais de 1.300.000 e não quer reduzir tanto assim, a redução dele não cabe na folha do Inter, o Inter se retirou da negociação. Também sabendo que o Santos está avançando aí
nessas tratativas, o que basicamente abre caminho para o Inter renovar o contrato do Vitinho. Vocês vão lembrar, eu disse aqui no vídeo, eu tinha conversado na semana com uma fonte do Santos que me descartou que o Vitinho fosse jogar no Santos. Ela me disse categoricamente, pode descartar. Então, né, tá tudo se encaminhando, né, porque o ficha 1 do Santos para essa função é o Michael e assim o Vitinho não deve ser contratado. Com isso, o Inter deve ter condições mais fáceis para renovar o contrato do Vitinho, que tem vínculo com o Inter por empréstimo somente até a metade do ano. Chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, o banner, o cartãozinho do canal, né, tá aí também para você se inscrever e convido a ficar em um dos outros vídeos que já está aparecendo na tela aí aqui do canal Repórter Bruno Flores. Valeu?